Fala galera! Salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Reza Simplício. Estamos na área com muitas novidades para vocês. Vamos falar sobre Gustavo Scarpa. Tem briga boa pelo jogador no futebol brasileiro. Ele está avaliando retornar ao Brasil. Vamos explicar essa história para vocês, porque tem muitos clubes procurando o Gustavo Scarpa, inclusive o Flamengo. A gente tem atualizações sobre a situação do Scarpa. Vamos falar também sobre Léo Ortiz, o que falta para o zagueiro ser jogador do Flamengo. Tem confusão com a Caixa pelo terreno lá do gasômetro para a construção do estádio do Flamengo. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no nosso canal. Então, você que está chegando por aí, não esquece de deixar o seu like. O seu like é muito importante para a gente. Eu conto muito com a ajuda de vocês, né? A gente precisa colocar o nosso conteúdo para mais e mais e mais pessoas, e só com o seu like a gente vai conseguir isso. E você que está assistindo a gente ainda não é inscrito aqui no nosso canal, por favor, se inscreva aqui no nosso canal. Estamos em busca dos 100 mil inscritos. Falta pouco, falta menos de 4 mil para a gente bater essa marca. Eu tenho certeza que com vocês a gente vai chegar lá rapidinho, beleza? Então vamos lá, vamos começar falando sobre a confusão com a Caixa, né, por conta do terreno lá do gasômetro. No último final de semana, o presidente da Caixa deu uma entrevista para o Jornal de Brasília, né, falando sobre o encontro que ele teve com a diretoria do Flamengo, especialmente com o Rodolfo Landim, para falar sobre o terreno do gasômetro, o terreno que o Flamengo tem interesse em comprar. E ele disse que o Flamengo não apresentou projeto do estádio, né? E ele está fazendo uma pressão em cima do Flamengo para o Flamengo apresentar o projeto do estádio. Mas o Flamengo não quer apresentar o projeto do estádio para a Caixa. O Flamengo quer comprar o terreno e pronto. No entendimento do Flamengo, o Flamengo não precisa, tá? Não precisa mostrar o projeto para o presidente da Caixa. O Flamengo entende que não há essa necessidade, uma vez que o interesse é na compra do terreno e ponto, né? O Flamengo alega que não precisa ter aval da Caixa para nenhum projeto. Até porque o intuito do Flamengo não é uma parceria com a Caixa. O intuito do Flamengo é comprar esse terreno que está avaliado em 250, 270 milhões, tá? E aí o Alex, né, Rangel, que é um cara que conhece muito bem da área, né? Ele falou sobre esse tema. Tem muita gente falando assim, o Flamengo não tem projeto, por isso não quis mostrar o projeto. O Alex Rangel disse o seguinte, ele é lá da Ernest Young, enfim, ele disse, existe confusão de como se compra um terreno para investimento de capital. Somente se detalha o projeto quando de uma parceria com o dono do terreno, o que é comum, ele destacando isso. Ou seja, em vez de vender, o dono do terreno vira sócio do futuro empreendimento. Mas não é esse o interesse do Flamengo. O Flamengo, neste momento, não quer uma sociedade com a Caixa. Aí ele disse o seguinte, olhando de longe, essa suposta exigência do projeto pela Caixa pode ser até um interesse legítimo do banco em avaliar a possibilidade em ser sócio do Flamengo no estádio. Tá? Mas repetindo, o intuito do Flamengo não é, pelo menos neste momento, fazer sociedade com a Caixa. Agora vamos lá, vamos falar sobre o mercado da bola, que eu sei que vocês gostam, estão loucos, né? O Flamengo tem encaminhada aí a contratação do Nicolás de la Cruz, o processo do pagamento da multa rescisória só deve acontecer depois do dia 22 de dezembro, porque o de la Cruz quer jogar essa final com a camisa do River Plate, quer sair pela porta da frente, quer ter uma despedida em grande estilo, né, do River Plate. Então, esse processo todo de pagar a multa rescisória, de anunciar o de la Cruz, só depois do dia 22 de dezembro, tá? Mas aí tem outro nome, né? Tem o Gustavo Scarpa, a gente vai falar sobre isso agora. Para quem acompanhou o nosso vídeo de sexta-feira, a gente trouxe muitas informações
do Gustavo Scarpa em relação ao Flamengo que se confirmaram durante esses últimos dias, né? E o Gustavo Scarpa é o nome da vez no futebol brasileiro. Ele está sendo muito procurado por vários clubes. Muitos clubes demonstraram interesse, entre eles o Flamengo, que tenta a contratação do Scarpa desde a janela do meio do ano. No meio do ano, o Flamengo procurou o Scarpa, tentou contratar ele, mas não conseguiu convencer o Scarpa de voltar ao futebol brasileiro. E até poucos dias o Scarpa estava nessa de que não ia voltar de jeito nenhum. Mas agora ele já admite, né, que dependendo do projeto, ele pode retornar ao Brasil. Já tinha falado para vocês, o staff dele é a favor da volta dele no Brasil. O Nottingham Forest não tem planos para ele, não quer utilizá-lo. Nottingham Forest quer negociá-lo. Então, existe ali no entorno do Scarpa, né, uma pressão muito grande para que ele tope voltar ao futebol brasileiro. E hoje, o time que está ligeiramente à frente nas tratativas por ele é o Atlético Mineiro. Isso foi falado por uma pessoa próxima ao Gustavo Scarpa, tá? O Atlético tem uma ligeira vantagem pela boa relação que o Scarpa tem com o Luiz Felipe Scolari. O Scarpa conhece, né? Gosta muito do Scolari, tem uma boa relação com ele. E, além disso, pela menor concorrência no setor, tá? Pela menor concorrência ali no setor, o Scarpa poderia chegar, de repente, até jogando, enfim, brigando mais fácil por uma posição entre os titulares. E hoje o Rodrigo Caetano mandou um recado dizendo que não vai entrar em leilão. Isso ele falou publicamente, ou seja, ele deixou claro que eles têm o interesse ali no Scarpa, né? Se o Scarpa quiser, beleza, mas não vai entrar em leilão, especialmente com o Flamengo, que é um clube que tem um poderio financeiro maior do que o Atlético Mineiro. E o Flamengo está tentando, né? O Flamengo está intensificando as conversas, está tentando convencer não só o Scarpa, convencer de vez o Scarpa a voltar para o futebol brasileiro, como convencer o Scarpa a assinar com o Flamengo. O Flamengo tenta seduzi-lo com o projeto esportivo, né? O Flamengo tenta seduzi-lo aí com os títulos que o Flamengo conquistou nos últimos anos, com o elenco que o Flamengo vem montando, enfim. Então o Flamengo tenta seduzir o Scarpa desta forma, mas hoje, né, existe aí uma ligeira vantagem para o Atlético Mineiro, que já abriu até conversas lá com o Nottingham Forest, já formalizou oferta por ele. Inicialmente o Nottingham queria algo em torno de 5 a 6 milhões de euros, o Atlético oferece 4 milhões e meio, um pouquinho abaixo, mas as conversas estão acontecendo. E aí, então ele vai para o Galo, não vai para o Flamengo? Não foi isso que eu disse, até porque o Flamengo está intensificando aí essas tentativas em cima do Scarpa, né? O Flamengo tem feito um trabalho ali de convencimento em cima do Scarpa. É um jogador que é versátil, já atuou como lateral esquerdo, por exemplo, posição hoje carente, né? O Flamengo só tem hoje o Ayrton Lucas. O Flamengo está em busca de um lateral esquerdo no mercado, mas o Scarpa também é um jogador que, se precisar, pode jogar de lateral esquerdo. Ele já fez essa função e tudo mais. E aí, quero saber de vocês, mais uma vez, a opinião de vocês. Vocês querem ver o Gustavo Scarpa no Flamengo? Diz aí. Internacional, outro clube que demonstrou interesse no Gustavo Scarpa, mas entende que financeiramente está atrás. O Fluminense também demonstrou interesse no Scarpa, mas os problemas passados, né? O Scarpa saiu de lá pela porta dos fundos, enfim, tudo isso pesa negativamente na avaliação do Scarpa e do staff dele para um possível retorno às Laranjeiras. Vamos falar agora sobre o Léo Ortiz, porque muita gente está se perguntando, né, o que falta para o Léo Ortiz se tornar jogador do Flamengo. O Flamengo está em tratativas avançadas com o Red Bull Bragantino pelo Léo Ortiz, mas o que eu soube é que ainda existe uma diferença entre o valor que o Flamengo oferece para o valor que o Red Bull Bragantino quer para negociar o Léo Ortiz. Inclusive, nesse final de semana, nos últimos dias, o Caê lá do GE chegou a dar uma notícia de que o Léo Ortiz entrou no circuito, falou com o Red Bull Bragantino que queria ser negociado com o Flamengo, etc., justamente porque
o Bragantino está pedindo um pouco mais, né? Está pedindo um valor ainda ali acima, e o Léo conversou com eles, deixou claro que queria ser negociado com o Flamengo para facilitarem essa negociação. Então, o que está acontecendo? O Flamengo tem a vontade do jogador e joga com a vontade do jogador. O Flamengo joga os valores um pouquinho mais abaixo, né? E o Red Bull Bragantino, claro, também não é bobo, não é desesperado por dinheiro, vai jogando, joga os valores um pouquinho mais para cima, e aí é só uma questão de ajuste, né? Pessoas ligadas ao Léo acreditam que a negociação vai sair, pessoas do próprio Red Bull Bragantino acreditam que a negociação ela vai sair, só resta um pouquinho de paciência para que se chegue num denominador comum. Quem lembra lá da novela do Alan com o Atlético Mineiro? Demorou, justamente porque, né, o Atlético pedia mais, o Flamengo pedia menos, o Flamengo contava com o desejo do Alan. É uma situação muito parecida, essa situação do Léo Ortiz, tá? Existe essa confiança de que o acerto vai acontecer, mas ainda existe uma diferença, um vai puxando para baixo, outro vai puxando para cima. Montiel volta e meia está sendo especulado, né? Não tenho nenhuma informação que o Flamengo está atrás do Montiel, mas ele deu uma entrevista à Rádio Continental da Argentina e disse que está feliz na Europa e que não quer sair do futebol europeu, apesar de estar jogando um pouco lá, né? Jogando muito pouco lá no futebol europeu, mas diz ele que não quer sair de lá, enfim. Vamos ver o que acontece. Bom, galera, por hoje é só. Mais uma vez, muito obrigada aí pela participação de todos vocês. Vocês estão acompanhando a gente, deixando seu like, se inscrevendo aqui no nosso canal. Assistam a gente, deixem o like, ativem o sininho também, porque toda vez que a gente tiver a novidade, a gente vai aparecer aqui para trazer para vocês. Beleza? Grande beijo para vocês, ó. Tchau, tchau.